Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão aprova a inserção do símbolo do autismo em assentos preferenciais do transporte público municipal. Câmara Municipal poderá realizar sessões itinerantes nos bairros da cidade. O projeto está em análise pelas comissões. Audiências públicas da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, são realizadas no plenário da Câmara. É o que você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Obras aprovou um projeto que obriga a destinação de um espaço para pets nos novos condomínios residenciais de Guarulhos. 4 itens foram analisados na reunião da Comissão de Obras e Serviços Públicos no último dia 5. 3 receberam parecer favorável e 1 recebeu parecer contrário. O presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD, destacou o parecer favorável ao projeto de Rafael Acosta, do partido DC, que obriga que os novos empreendimentos residenciais na cidade tenham um espaço destinado aos pets. Sobre todos os condomínios residenciais, os novos teriam espaço de acordo com o tamanho do empreendimento, a reservar um espaço pet, até para os animais brincar e tudo, muito legal, muito bom. Hoje todo mundo tem seu pet aí, ama, e esse espaço ser destinado agora por lei, através do vereador Rafael Acosta, eu acho importantíssimo. 2 projetos do presidente da Câmara, Ticiano Americano, do Partido Cidadania, também receberam parecer favorável. Um deles cria de maneira definitiva os ecopontos na cidade, para receber resíduos recicláveis, inservíveis e inertes. E o outro torna oficial a Operação Catatreco. O texto de Wesley Casaforte, do PSB, recebeu parecer contrário por abordar situações que são de competência exclusiva do Poder Executivo. Wesley queria que a Prefeitura exigisse das empresas de ônibus o aumento das frotas. Empresas e cidadãos guarulhenses poderão ser responsáveis por campos de futebol amador na cidade. O programa Adote um Campo é tema de um dos projetos avaliados pela Comissão de Finanças e Orçamento. Na reunião de 5 de junho, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 5 projetos de lei. Os parlamentares emitiram parecer favorável a 2 propostas. Entre elas, a que institui o programa Adote um Campo para a captação de parcerias, visando a implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador. O presidente da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, comentou o projeto de autoria de Lauri Rocha, do PSD. Guarulhos é uma grande metrópole, temos centenas de campos de futebol e acaba em muitos locais a prefeitura não dando conta na manutenção de todos. Então, essa parceria é muito importante. Hoje já existe a parceria da iniciativa privada para a adoção de praças públicas, né? E agora esse projeto vem aí ajudar o esporte da cidade, incentivar o esporte e fazer uma boa manutenção. O grupo propôs 2 emendas, modificativa e supressiva, para ajustar referências financeiras e de denominação. De autoria do Executivo, a outra proposta com parecer favorável prevê alterações na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Gestão. Além disso, a comissão deu parecer contrário a 3 projetos, entre eles o que autoriza a Prefeitura a conceder subsídios em eventos culturais e ou religiosos, de autoria do vereador Jorginho Mota, do Agir, que geraria custos aos cofres públicos. Há ainda o projeto do vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã, que prevê o atendimento de restaurantes e bares em calçadas e extensões de calçadas durante a pandemia de Covid-19, e a proposta do vereador Luiz da Sede, do PSD, que institui o Programa Municipal de Reabilitação Pós-Covid em Guarulhos. A comissão entendeu que ambos os projetos teriam perdido o objetivo com o fim da emergência sanitária, o que motivou o parecer contrário. Em sessão ordinária, a Câmara aprova ajuda de custo de R$ 1.100 a médicos bolsistas do programa Médicos pelo Brasil. A Câmara de Guarulhos aprovou 7 projetos em sessão ordinária realizada na segunda-feira, dia 5 de junho.
Entre os destaques está uma proposta da Prefeitura que estabelece o pagamento de ajuda de custo aos médicos integrantes do programa Médicos pelo Brasil. De acordo com o projeto, essa ajuda de custo será de R$ 1.100. O valor é um complemento à bolsa de R$ 15.000 paga pelo Ministério da Saúde. Líder do governo, Gilvan Passos, do PSD, defendeu a medida. E o prefeito teve a sensibilidade de mandar esse projeto, já votamos em primeira e temos certeza que em segunda também vamos aprovar o mais rápido possível para que essa lei seja sancionada e assim possa completar, para que a nossa cidade possa ter mais médicos e assim um trabalho em conjunto com todos melhorar a saúde da nossa população. Não só a cidade de Guarulhos, mas você vê todas. Por exemplo, a gente vê a dificuldade de Guarulhos. Abre-se um concurso público. Qual é a área mais carente? A nossa periferia. Só que, por exemplo, você é médica, você ganha, na hora de você assumir, você não quer. Por quê? Porque você acha que é longe, você acha por isso, por aquilo. Então, como você fez a pergunta, é exatamente isso. Com isso, incentiva mais médicos poderem vir para a nossa cidade, principalmente as regiões mais carentes da nossa cidade. O projeto de lei ainda precisa passar pela segunda votação em plenário. Outro item aprovado, esse em segundo turno, é o projeto que inclui a corrida Folha Metropolitana no calendário oficial de eventos do município. Além disso, foi mantido um veto parcial do prefeito no projeto que trata do plano de carreira e vencimentos dos agentes de transporte e trânsito da cidade. Já no grande expediente da sessão, foram aprovados 9 requerimentos. Vereadores apresentam moção de repúdio a projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo que aumenta as custas processuais do Judiciário. Diversos vereadores assinaram uma moção de apelo apresentada por Leandro Dourado, do PDT, em sessão ordinária realizada dia 5 de junho. A moção é contrária a um projeto de lei elaborado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para aumentar as custas processuais do Judiciário. Os parlamentares guarulhenses apelam à Assembleia Legislativa de São Paulo para que não aprove a proposta. O presidente da OAB Guarulhos, Abner Vidal, compareceu à sessão ordinária e argumentou contra o projeto durante discurso na tribuna. O Tribunal de Justiça pretende aumentar consideravelmente as custas processuais. Veja que aumenta em várias fases processuais, tanto as custas iniciais, que já são relativamente altas, como também na fase de execução, que hoje não se paga e abre uma possibilidade para se pagar. E essas custas processuais, esse aumento, vem de forma assodada. O Tribunal de Justiça pretende a aprovação desse projeto de lei sem discutir isso com a sociedade. Então nós estamos aqui na Casa de Leis de Guarulhos, essa casa que representa uma cidade muito forte, com mais de 1.400.000 habitantes, solicitar aos nobres vereadores que emitam uma nota de moção, de repúdio a esse aumento de custas processuais. Não faz parte, não dá para a sociedade suportar esse custo processual, porque nós estamos acabando de sair de uma pandemia, nós estamos ainda se recuperando, a economia ainda tentando se recuperar e isso prejudica, infelizmente, aquele que é mais pobre, aquele que não tem recurso, que vai se ver efetivamente tolhido do direito de buscar a sua justiça, de buscar a sua visão de mundo tutelado pelo Poder Judicial. Outro ponto levantado pelo presidente da OAB Guarulhos é a falta de transparência do projeto apresentado na Assembleia. Segundo o advogado, não há informação sobre como essa arrecadação extra seria aplicada. Não tem um estudo de viabilidade econômico e mais, o Tribunal de Justiça não esclarece para onde vai esse valor. Porque pode ser que esse valor vá, por exemplo, para melhorar a infraestrutura do tribunal e, eventualmente, a OAB pode ser a favor desse projeto de lei. Mas não se tem notícia ou não se tem esclarecimento para onde vai esse valor a mais. E lembrando que o Tribunal de Justiça detém um orçamento de mais de 16 bilhões de reais. É maior, por exemplo, que o orçamento da cidade de Guarulhos. E a gente não sabe qual o valor que vai aumentar com esse aumento de custas e para onde vai esse valor. Portanto, a OAB vem discutindo isso a nível estadual e em Guarulhos não é diferente. Nós estamos engajados contra esse projeto de lei. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Legislativo foi favorável a projeto que cria ecopontos na cidade.
Em reunião realizada dia 7 de junho, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico emitiu parecer favorável a um projeto de lei elaborado pelo presidente da Casa, Tiziano Americano, do Cidadania. O projeto trata da criação de ecopontos de resíduos recicláveis, inservíveis e inertes. Atualmente, a Prefeitura já coloca essa medida em prática. Segundo a comissão, o projeto de lei é uma maneira de formalizar essa política pública e garantir sua continuidade. Na realidade, o ecoponto, ele já chama de PEV, ponto de entrega voluntária. Ele já existe em vários lugares de Guarulhos para que as pessoas não façam descarte de material inerte, resto de construção. As borracharias, pneus, elas têm uma quantidade X por semana, se não me engano, 4 ou meia dúzia de pneus por semana cadastrados. Tem lá as suas caçambas, onde a pessoa tem que colocar separado o tipo de material. Se é piso cerâmico, se é pneu, como eu disse, se é galhos de árvore, se é material inerte ou se só não pode ser jogado lixo comum. Isso não, porque já tem aí a coleta de lixo nos dias determinados, cada um coloca na frente da sua casa, onde os operadores passam e retiram, né? Então, é um projeto que vem aqui, na realidade, é justificar, virar lei, né? E o vereador Tiziano foi muito feliz com esse projeto, né? Na próxima reunião da comissão, os vereadores vão analisar outro projeto apresentado por Tiziano Americano. O item torna obrigatório colocar QR Codes inclusivos nas embalagens de produtos fabricados no município. O programa PET Eterno, que já existe na Secretaria de Serviços Públicos, pode virar lei. A Comissão de Meio Ambiente já analisou a proposta. A Comissão de Meio Ambiente se reuniu na quarta-feira, 7 de junho, e emitiu parecer favorável ao projeto que institui o programa PET Eterno. A proposta prevê a destinação ambientalmente correta de corpos de animais domésticos como gatos, cães, répteis, anfíbios, entre outros. O presidente da comissão, Edmilson do PSOL, comentou o projeto de autoria do vereador Tiziano Americano, do Cidadania. E é um projeto que, na verdade, regulamenta uma ação que a prefeitura já faz, né? Anteriormente, nós tínhamos um procedimento, né, que tratava a morte desses pequenos animais, né, domésticos, como algo de descarte. Então, acabava descartando através do serviço da coleta de lixo, levando para um outro local, enfim. E eu acho que humanizou, porque as pessoas hoje cada vez mais têm uma relação ali de proximidade, de querer o bem-estar do animal, inclusive nesse momento aí da morte, da partida do animal de estimação. A Prefeitura mantém o serviço gratuito de incineração de animais com o mesmo nome do programa. Também recebeu parecer favorável dos parlamentares a fusão de 3 projetos que tratam da criação de pet parques, espaços destinados a animais de estimação em locais públicos, como praças e parques, e também do programa Adote um Pet Park. A fusão manterá a redação proposta pela Prefeitura, que é autora do projeto, junto com os vereadores Paulo Roberto, do PTB, e Pastor Anistaldo, do PSC. A comissão também deu parecer favorável a 2 emendas da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto que proíbe o fornecimento de produtos plásticos de uso único em locais como bares, restaurantes e padarias. De autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, a proposta também recebeu uma emenda da Comissão de Meio Ambiente para adequar a referência a artigos da propositura. Os ônibus da cidade poderão ter o símbolo do autismo na indicação de assentos preferenciais. Projeto sobre o tema passou pela Comissão de Trânsito e Transportes. Em reunião na quarta-feira, 7 de junho, a Comissão de Trânsito e Transportes analisou 3 itens. O substitutivo ao projeto que prevê a inserção do símbolo do autismo na indicação de assentos preferenciais do transporte público da cidade recebeu parecer favorável. Autoria da vereadora Karina Soutur, do PSD. O presidente da comissão, Romildo Santos, também do PSD, comentou o parecer. Projeto bom, é importante, né? Visto que algumas crianças que têm o autismo, elas às vezes ficam um pouco agitadas, né, dependendo do lugar, principalmente em ônibus, né, coletivos. É bom porque ter esse assento especial para a criança
porque a criança, quando está sentada, ela fica mais tranquila, né? Romildo Santos pontuou que os parlamentares vão propor que haja uma legislação única sobre assentos preferenciais e uma nova forma de indicar os diversos públicos que podem utilizá-los. A ideia da comissão hoje aqui de Trânsito e Transportes é fazer um QR Code, né, onde vai ter só o símbolo do QR Code no ônibus, e aí aquela pessoa, quando sentar, às vezes a pessoa vai olhar para ela e vai achar uma pessoa normal. Mas aí, pelo celular, ela vai ver todos os tipos de doença que foram autorizados pelo Poder Público Municipal, ou se for o caso da empresa de ônibus, o porquê que aquela pessoa está sentada, né? São N tipos de doença que a gente não consigo nem relatar para vocês aqui, mas nós vamos fazer uma grande reunião, pegar todas as leis que já foram aprovadas na casa, as que estão tramitando e as futuras, né, ela vai já se adequar, alterando ou incluindo nessa lei que nós vamos chamar de lei-mãe. Os parlamentares deram parecer contrário a 2 outros projetos. Entre eles, a proposta que autoriza o Executivo a implantar a universalização da oferta de transporte público por meio da tarifa zero, de autoria do vereador Ticiano Americano, do Cidadania, e também o projeto que prevê que o Executivo exija das empresas de ônibus aumento da frota de veículos, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB. Em sessão ordinária do último dia 7, os vereadores aprovaram 2 requerimentos. Um deles trata do transporte público na região do Jardim Soberana. A Câmara de Guarulhos realizou a 32ª sessão ordinária na tarde de quarta-feira, dia 7. Durante o pequeno expediente, 3 vereadores utilizaram a tribuna do plenário. Pastor Anistaldo, do PSC, rebateu críticas à Secretaria de Assistência Social do município. A parlamentar Janete Rocha Pietá, do PT, falou sobre políticas públicas para mulheres e a necessidade de prevenção à dengue. Já o vereador Wellington Bezerra, do PRTB, discursou sobre a elaboração de um plano cicloviário em Guarulhos. Logo depois, durante o grande expediente, foram aprovados 2 requerimentos. Um dos itens, de autoria de Wesley Casaforte, do PSB, solicita informações sobre as linhas de transporte público que atendem o Jardim Soberana. Através do secretário de Trânsito e Transporte do município, foi feita alteração com relação às linhas de ônibus do nosso município e também com relação que corresponde ao bairro Cidade Soberana. Essa alteração dessas linhas, que foram removidas algumas dessas linhas, trouxe uma dificuldade muito grande para as pessoas que estão ficando no ponto de ônibus, sem o devido transporte, os ônibus totalmente lotados, e isso prejudicando toda a população. Inclusive, nós tínhamos linhas diretas do bairro Cidade Soberana, sentido centro da cidade, tendo em vista que é um bairro que é afastado do centro do município. Isso dificultando a vida de quem trabalha, de quem estuda e de quem se utiliza todo dia do transporte público. Então, nós fizemos um requerimento cobrando informações ao critério que foi adotado para que houvesse essas mudanças. Então, a gente pediu esse requerimento para que a gente possa ter esse embasamento. O outro requerimento aprovado questiona um termo de colaboração entre a Secretaria de Esporte e Lazer e o Instituto Raízes do Brasil. Os demais itens previstos na pauta não foram votados por falta de quórum regimental. A Câmara poderá ter sessões itinerantes e chegar até o seu bairro. Esse é o tema de um dos projetos analisados pela Comissão de Direitos Humanos nesta semana. 5 propostas receberam parecer da Comissão de Direitos Humanos na reunião de 12 de junho. 4 foram favoráveis. Entre elas está o projeto de resolução que institui sessões itinerantes da Câmara de Guarulhos. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, comentou essa proposta, que é de autoria da mesa do Legislativo. Nós aprovamos, porém nós vamos propor emendas, porque o caráter que nós entendemos é mais de cidadania, que é propício dessa comissão. Nesse ponto de vista, é muito mais para nós estarmos no bairro, dizer, olha, vocês votaram em nós, agradecemos, temos feito isso e isso, o que vocês acham, o que vocês propõem? É muito mais de integração, de agradecimento e não seguir o rígido papel que uma sessão aqui na casa faz, porque isso pode ocorrer de ter problemas, né, de até quórum. Os demais projetos que receberam parecer favorável propõem a criação do programa Apadrinhamento Afetivo de Idosos, de autoria de Maurício Brinquinho, do PT,
a obrigatoriedade das embalagens de produtos fabricados em Guarulhos conterem códigos QR inclusivos, de autoria do presidente da Câmara Ticeno-Americano de Cidadania, e a prestação de assistência jurídica gratuita pelo Executivo para os guardas civis municipais e agentes de transporte e trânsito que sofrerem processo judicial por conta do desempenho de suas funções, por meio do substitutivo, também de autoria de Ticeno-Americano. Os parlamentares emitiram parecer contrário a um projeto que exclui instituições sem fins lucrativos da área da saúde da qualificação de organizações sociais, de autoria do vereador Leandro Dourado, do PDT. Nesse caso, existe legislação federal que impede a exclusão. 3 projetos foram aprovados em segunda discussão e votação na sessão da última segunda-feira. Veja os detalhes. 3 projetos foram aprovados em segunda discussão e votação durante a ordem do dia da sessão ordinária de 12 de junho. Um deles é de autoria da Prefeitura e estabelece o pagamento de ajuda de custo de R$ 1.100 aos médicos bolsistas, integrantes do programa Médicos pelo Brasil, lotados no município de Guarulhos. As outras 2 proposituras, uma do vereador Edmilson do PSOL e outra de autoria de Luiz da Sede do PSD, referem-se a nomenclaturas de ruas. Já em primeira discussão e votação, foi votado e aprovado o substitutivo de autoria de Wesley Casaforte, do PSB, que proíbe a comercialização na cidade de Guarulhos de cobre, alumínio e produtos semelhantes com origem desconhecida. No grande expediente, a pauta foi quase inteiramente limpa. Dos 93 itens, foram deliberados 43 requerimentos e 40 projetos para análise das comissões permanentes da Casa. Um projeto que proíbe a comercialização em Guarulhos de alguns metais com origem desconhecida foi aprovado em primeiro turno na Câmara de Guarulhos. Na sessão do último dia 12, foi aprovado em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que proíbe a comercialização na cidade de Guarulhos de cobre, alumínio e produtos semelhantes com origem desconhecida. Contente com o resultado da votação, Wesley explicou a intenção da propositura e mostrou confiança no restante da tramitação. Já agradecer desde já aos colegas vereadores que entenderam a importância desse projeto e também estou muito confiante para a segunda discussão e votação que esse projeto seja aprovado aqui pela Casa e que o prefeito possa sancionar no município de Guarulhos. Tendo em vista que já falei anteriormente aqui na tribuna da Câmara da Casa, se esse número alarmante de furtos de cabeamentos que trazem prejuízos e danos a toda a população, às residências, aos comércios, às empresas e também aos departamentos públicos, tais como a questão do trânsito, que muitas das vezes é furtado o cabeamento de semáforos, mas também das unidades de saúde, que muitas das vezes ficam sem o devido atendimento diante desses furtos. E sempre falo, se alguém está furtando é porque tem alguém comprando. E esse projeto visa inibir esses atos de contravenção e ter uma sanção maior. Então, também já agradeço aqui ao secretário de Segurança Pública do município, o secretário Pontes, que também viabilizou uma discussão muito ampla, além da GCM, com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. Então, tendo, enfim, a gente aguarda aí a sanção do prefeito após a segunda discussão e votação do projeto. Estou confiante que os colegas irão passar esse projeto aqui na Casa e que seja sancionado e a gente possa inibir esses atos. Educação financeira foi o tema de uma palestra realizada no plenário da Câmara na última terça-feira. A iniciativa foi da CTPP na área do orçamento. No último dia 13, o plenário da Câmara de Guarulhos foi palco de uma palestra sobre educação financeira. A iniciativa foi da Câmara Temática de Pesquisa e Proposições do Legislativo. A coordenadora da CTPP na área do orçamento, Andréa Câmara, assustou-se com um índice que foi o motivador da palestra. Os jovens de 18 a 30 anos estavam já com o nome sujo no mercado. Não tinha mais como comprar, cartão de crédito estourado. Essa toda foi a motivação. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 4 em cada 10 brasileiros adultos estão negativados, algo em torno de 70 milhões e meio de pessoas. E 25% dos jovens entre 18 e 30 anos estão inadimplentes. Andréa ressaltou que uma população endividada é prejudicial aos cofres públicos. Uma população endividada é muito preocupante para o município. Como que vai ter a rotatividade
do dinheiro do município. A palestrante foi a educadora financeira Silvânia Major. Entre os temas abordados estavam o tabu em torno do dinheiro, a educação financeira nas escolas, os problemas que uma situação financeira ruim pode trazer para a vida e a importância de inserir todos os familiares nas conversas sobre as receitas e despesas de um lar. Silvânia destacou a busca pelo equilíbrio. O equilíbrio, né? Você tem que trabalhar com equilíbrio, tanto físico, mental, espiritual, trabalhar muito com a família, né? Englobando a família nessa questão, porque a gente vive em ilhas, cada um achando que pode fazer o que quer, né? Sem saber exatamente as causas, as consequências de um endividamento. Em especial, até citei bastante as crianças, então trabalhar desde pequeno com as crianças, com essa relação, para a gente poder mudar a mentalidade das pessoas em geral com relação ao dinheiro, ter um bom relacionamento com o dinheiro. Isso eu acho que é o equilíbrio, realmente. Segundo a palestrante, a Base Nacional Curricular obriga as escolas a abordarem o tema de maneira interdisciplinar. Mas ela acredita que falta interesse do poder público em educar as pessoas para lidar com o dinheiro. Tem muitas leis, muitos estudos, mas efetivamente ainda não aconteceu. Mas é importante, eu acho que às vezes o que pega é um pouco a questão cultural, né? Outras coisas que vão sendo prioridade. E, olha, vou ser bem sincera com você, eu acho que tem uma questão aí que quanto menos o povo for educado financeiramente, melhor para o governo, né? Então, mais dívidas. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos aí um feirão de limpa-nome. As pessoas acham que limpar o nome ali, mais crédito, realmente. Mas daqui a pouco, se essa pessoa não tiver uma educação financeira, daqui a pouco ela vai estar endividada de novo. E isso é muito lamentável, né? Então, acho que falta um pouquinho aí dos poderes públicos aí de se envolver mais com isso, se interessar mais e ver mais o lado da população realmente. A educadora também citou os problemas que a falta da educação financeira pode ocasionar, como doenças e, principalmente, a dissolução de uma união. A falta da educação financeira, né, o endividamento, ele traz sérios problemas, acima de tudo na saúde da pessoa. Prejudicando a saúde com estresse, com ansiedade, né? Você não poder descansar mentalmente porque você está cheio de dívidas, isso vai levar para o seu trabalho, isso vai levar para a sua família e é uma das causas aí, uma das maiores causas de divórcios no Brasil hoje, é a questão financeira. Então isso é muito sério, é uma questão que a gente precisa ver com carinho, os poderes públicos precisam rever isso com carinho, porque é a saúde do nosso Brasil que está em jogo. Projeto da Prefeitura que prevê mudanças no Conselho e no Fundo Municipal de Transporte e Trânsito recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Confira essa e outras avaliações dos parlamentares. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer a 5 itens na reunião de 14 de junho. Receberam parecer favorável 2 projetos do Executivo. Um deles propõe mudanças no Conselho e no Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. O Conselho passará a ser consultivo, com modificações em sua composição. Também haverá alterações nos recursos destinados ao fundo. A outra proposta é um substitutivo ao projeto que prevê a cobrança de danos causados ao patrimônio público por condutores de veículos envolvidos em acidentes de trânsito ou por pessoas envolvidas em práticas de vandalismo. O substitutivo amplia os prazos de defesa dos infratores e também de resposta da Prefeitura. Também recebeu avaliação favorável uma emenda modificativa proposta pela Comissão de Meio Ambiente, a fusão de 3 projetos de autoria do Executivo e de parlamentares sobre a criação de pet parques em áreas públicas municipais e a instituição do programa Adote um Pet Park. Emenda propõe a destinação dos recursos da multa aos adotantes que não cumprirem suas obrigações a um fundo específico de defesa dos animais. A comissão emitiu ainda parecer contrário a 2 projetos por invadirem a competência do Executivo. Um deles torna obrigatório o curso para a manobra de Heimlich, adotada em casos de desengasgo em instituições de ensino, parques, clubes, condomínios, restaurantes e bufês infantis. Autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB.
A outra proposta institui o Programa Municipal de Atenção à Saúde Mental das Vítimas de Covid-19 e de seus familiares, de autoria do vereador Martelo, do PDT. A proibição de bloqueadores de puberdade para menores de idade em processo de transexualização é tema de um projeto de lei discutido nesta semana pela Comissão da Criança. Na reunião do dia 14 de junho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude emitiu parecer favorável ao projeto que proíbe o bloqueio puberal e terapia hormonal em processo transexualizador para menores de 18 anos nas redes de saúde pública e privada de Guarulhos. A proposta é de autoria do vereador Jaime Júnior, do Republicanos. A comissão também pretende realizar uma audiência pública para aprofundar a discussão do assunto. 2 projetos sobre feminicídio foram aprovados em primeiro turno durante a sessão da última quarta-feira. Um projeto foi aprovado até a fase final durante a ordem do dia da sessão ordinária de 14 de junho. É o substitutivo de autoria de Wesley Casaforte, do PSB, que proíbe a comercialização, na cidade de Guarulhos, de cobre, alumínio e produtos semelhantes com origem desconhecida. Já em primeira discussão e votação, foram aprovados 2 projetos sobre feminicídio. O da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, e o de Carlinda Tinoco, do Partido Republicanos, institui o Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Feminicídio. No grande expediente, foram deliberados 11 requerimentos de informações. Um desses projetos de enfrentamento ao feminicídio foi aprovado em primeiro turno de maneira unânime. Na sessão do último dia 14, foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. A própria autora falou sobre a propositura, que, entre outras coisas, prevê que sejam feitas campanhas para divulgar o tema. Eu nem fui defender o projeto e foi unanimidade dos vereadores presentes no momento. Eu acho que é um projeto de extrema relevância. Infelizmente, Guarulhos está no rol de uma das cidades mais violentas do estado e nós precisamos de enfrentar. Recentemente, nós tivemos em uma só semana 3 mulheres assassinadas porque os homens não aceitavam que elas tomassem uma posição de não querer permanecer com eles. Então tem que ter uma grande campanha, tem que ter uma campanha nas escolas, na sociedade, porque nós mulheres merecemos viver e não ser mortas porque não queremos mais continuar qualquer tipo de relacionamento. As audiências públicas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tiveram início no último dia 13. A primeira a apresentar os números foi a Secretaria da Saúde. No último dia 13, tiveram início as audiências públicas da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve balizar o orçamento do município para o ano que vem. A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma apresentação breve. Para 2024, o orçamento da pasta deve ficar em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais, ou seja, entre 22% e 24% do orçamento total da cidade. Comandante da pasta, o secretário Ricardo Rui está otimista também com os repasses estaduais e federais. Se a gente conseguir ter a projeção de que a economia tenha mais fôlego, isso reflete também nos repasses do Tesouro e também dos repasses que vêm do governo federal e do governo estadual, sendo IPVA, ICMS, o próprio IPTU. Então, assim, vai ter também agora o PPI, que é um parcelamento da prefeitura, de impostos e taxa, e a gente possa, pelo menos, manter o que nós temos hoje, honrar tudo que nós temos até dezembro, já fazer uma projeção para 2024, se a gente puder aumentar, para a gente manter os nossos programas e os programas que nós queremos ainda complementar, como foi reivindicado aqui por várias pessoas, a gente com certeza vai ser um êxito, vai ser um sucesso para a cidade. O secretário ressaltou ainda os investimentos previstos para o ano que vem. Ricardo Rui falou sobre a construção de novos equipamentos de saúde. O novo Hospital Infanto-Juvenil de Guarulhos, que é uma parceria público-privada, porém tem a contrapartida da prefeitura para se fazer um equipamento de 170 milhões de reais,
né, que vai dobrar o número de leitos de pediatria, vai ter exames de imagem, né, tipo ressonância magnética, que nós não temos própria do município. Então isso é considerado um investimento realmente na área da saúde, além de construção de novas UBS, né, que temos em vista aí a da Água Azul, que provavelmente deve sair agora, e também reforma e ampliação de outros equipamentos. Pela projeção apresentada, o valor para investimento é de apenas 0,67% do orçamento da pasta, algo perto dos 10 milhões de reais. Embora o valor não seja vultoso, o secretário disse que o número não está fechado e que Guarulhos vai buscar mais receitas para melhorar a saúde da população. É um valor pequeno, porém, muito desses investimentos ele ocorre com dinheiro que aparece no meio do caminho. O que é que aparece no meio do caminho? São as emendas parlamentares, tanto estaduais como federais. Por exemplo, nós fizemos aí o grande programa Zero Fila, né, onde nós tivemos atendimento quase 300 mil pessoas que estavam aí em 90 dias. Esse dinheiro não estava dentro do nosso orçamento. Porém, nós fomos buscar junto ao governo do estado. E o governo do estado repassou 20 milhões para a gente fazer esse programa. Então, assim, o orçamento ele é fechado ali, né, é o mínimo que nós temos a projeção de gastar, porém, nós temos condições, durante o decorrer do ano, buscar recursos tanto em Brasília como no governo do estado. A Secretaria da Fazenda estima um orçamento para 2024 menor do que foi estimado para 2023. Entenda os motivos. No último dia 14, alguns membros da Secretaria Municipal da Fazenda exibiram, no plenário da Câmara de Guarulhos, a estimativa de orçamento para 2024, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública foi referente à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que projeta e direciona o orçamento do município para o ano seguinte. De acordo com os números apresentados, a estimativa do orçamento municipal para 2024 é de 5 bilhões e 900 milhões de reais, cerca de 700 milhões a menos que na estimativa do ano anterior. O chefe de planejamento financeiro da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira, explicou o motivo. O cenário econômico onde foi montada o orçamento esperado para 2023 era um cenário bastante mais otimista do que, na verdade, a gente observa que se concretizou. Então a gente vê hoje que as receitas que a gente estimou para 2023 talvez não sejam alcançadas. Então a gente vê o ICMS, nossa maior receita, com a expectativa de não atingir o projetado. Nesse cenário bastante menos otimista, a gente projeta 2024. Então, naturalmente, é menor. Obviamente, antes da emissão da lei orçamentária anual, esse valor vai ser revisto e será mais próximo ao cenário do final do ano. Sendo mais otimista, é provável que esse número aumente. Sendo mantido, talvez gire em torno do mesmo valor. Guilherme ainda ressaltou que incentivos municipais de redução da inadimplência, como o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI, têm ajudado a melhorar a arrecadação dos cofres públicos. O PPI vem exatamente por conta desse desempenho ruim da Receita. Então ele vem tanto para ajudar o governo, melhorar a nossa receita, então a gente estima arrecadar 100 milhões a mais com o PPI só nesse ano, mas ele também vem para ajudar o contribuinte que nos últimos anos, num cenário econômico bastante devastado pela pandemia, às vezes teve que descumprir as suas dívidas, não conseguiu manter seus parcelamentos, não conseguiu recolher seus tributos no período que deveria. Então também auxilia o contribuinte a ficar em dia com o município. Com relação ao Instituto de Previdência de Guarulhos, o IPREF, Guilherme tranquilizou os funcionários públicos e disse que até 2090 os cofres terão um saldo positivo para suportar os novos aposentados e pensionistas. O regime financeiro ele já tem só 1% dos contribuintes na ativa, então ele vai se findar num período curto de tempo. A projeção atuarial é de 90 anos, mas não se espera que tenha pessoas aposentadas e pensionistas nesses próximos 90 anos. Então, todo esse valor deficitário vai ser aportado pelo município. O fundo capitalizado, ele já funciona por si só, ele não precisa de aporte, ele nesse momento tem um saldo bastante grande, que supera 1 bilhão, e à medida que mais pessoas forem se aposentando, esse saldo vai sendo consumido. Ainda assim, no final da projeção, depois de 90 anos, a gente ainda espera que ele esteja positivo em 100 milhões, então a perspectiva dele é bastante tranquila. A Secretaria de Educação também foi cautelosa nos números para o próximo ano. Representantes da Secretaria de Educação apresentaram, no plenário da Câmara de Guarulhos, a estimativa de orçamento da pasta para 2024.
A exposição foi em audiência pública relativa à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estima receitas e despesas municipais para o ano seguinte. Segundo a equipe da Secretaria, a estimativa é de que o setor tenha cerca de 1 bilhão e 620 milhões de reais para 2024. Uma expectativa mais cautelosa, segundo o secretário de Educação, Alex Viterali. A economia do país, infelizmente, não teve uma repercussão grande como nós imaginávamos, principalmente dentro da projeção que a Fazenda fez. E com isso nós tivemos uma redução de ISS e também de IPTU e economia do Brasil de modo geral, né? E com certeza isso reflete na educação, porque toda a arrecadação do município, 25% por força de lei, é destinado à educação. A verba para investimentos deverá ficar próxima dos 100 milhões de reais. Mesmo com o valor considerado pequeno, o secretário afirmou que a prioridade será ampliar o atendimento nas creches. Nós aumentaremos com certeza o número de atendimentos de alunos em creche. Nós também temos a pretensão de construção de novos equipamentos educacionais, ainda em elaboração de estudo, com aquele valor que está disponível para essa finalidade. A Câmara de Guarulhos expôs a previsão orçamentária para 2024 na audiência da LDO, com a promessa de algumas novidades. A Câmara de Guarulhos apresentou a expectativa para o orçamento de 2024 na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, no último dia 15. Para o ano que vem, o montante deve chegar aos 170 milhões de reais, 12 milhões a mais do que no período anterior. O orçamento da Câmara é repassado pela Prefeitura e o índice previsto em lei é de 4,5% das receitas correntes líquidas municipais, ou seja, impostos, taxas e outras contribuições. Isso explica por que, mesmo com uma expectativa de orçamento menor para 2024 nos cofres públicos municipais, o montante repassado à Câmara aumentou. Medidas de auxílio à quitação de dívidas com o município, como o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI, têm feito com que a Prefeitura melhore a arrecadação de impostos e taxas. Com cerca de 9 milhões de reais para investimentos em melhorias da sede própria, não faltam novidades para o ano que vem. O presidente da Comissão de Compras, Licitação e Contratos, José Adriano Zago de Castro, falou como esse dinheiro deve ser utilizado. Tem algumas contratações na parte de obras e engenharia que a gente precisa fazer. Algumas delas são, por exemplo, as condensadoras de ar-condicionado, a gente precisa deslocar elas por questão de barulho e de algumas mudanças que a gente fez no aproveito do espaço da casa, né? A gente quer fazer também um estúdio lá para a TV Câmara, inclusive para poder fazer gravações como essa com mais tranquilidade, né? E outros desenvolvimentos lá da TV. A gente quer fazer um segundo piso de garagem no bloco 3, que é aquela garagem dos vereadores, a gente quer fazer um piso a mais, poder receber melhor a população em geral, tudo. No bloco 7, que é onde hoje é o estacionamento dos servidores e convidados, a gente quer também fazer a presidência quer fazer, né, um posto do Fácil no andar de cima, manter aquele estacionamento embaixo, fazer um posto do Fácil no andar de cima, e outros espaços que estão sendo necessários, né, para casa, inclusive um alojamento melhor para vestiário do pessoal de serviços terceirizados e tal. E o bloco 6, que hoje é só estacionamento livre, ali tem a previsão de construir um prédio também, com refeitório, um auditório para eventos da Câmara, né, e outras instalações. Vale ressaltar que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara não pode empregar mais de 70% do orçamento com folha de pagamento. O índice atual está dentro da norma, já que o Legislativo guarulhense emprega 60% da verba recebida com a folha salarial. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!